Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos preside no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem o mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação final e a bênção, irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Diga a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ainda de pé, eu quero focar com vocês o versículo 14. Diga para aquela pessoa que está ao seu lado, diga: o Senhor está nos exortando, a cada um de nós, que admoestemos os insubmissos, consolemos os desanimados, que precisamos amparar os fracos, e que sejamos pacientes com todos. Agora você vai falar com você mesmo, diga assim: o Senhor está me exortando na sua palavra, que eu admoeste os insubmissos, que eu console os desanimados, que eu ampare os fracos, e que eu seja paciente com todos. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Amados irmãos, você sabe que nós oramos muito para estarmos preparando esta mensagem, e eu, sempre que eu vou preparar uma mensagem, eu busco na palavra de Deus. Eu também busco ali conhecimentos, através de instrumentos, de livros, né, autores, faço pesquisa do dicionário bíblico e tudo mais, para que nós possamos falar aquilo que a Bíblia está dizendo. E dentro dessas pesquisas, quando eu foquei esse versículo, eu vi um material do um professor que foi meu professor de teologia, professor Antônio Renato Gusso, e vi que, quando Deus me deu esta palavra, eu vi que também ali havia uns conhecimentos que ampliaram mais o meu conhecimento. Deus deixou a Bíblia como a essência principal para o homem, para a mulher de Deus e para todo cristão. Ninguém pode abrir as mãos da Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa bússola, tem que ser o nosso referencial sempre. Uma das primeiras coisas que eu me recordo no início da minha conversão, ainda quando eu estava conhecendo o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, ele falou bem forte no meu coração: Calil, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele estava dizendo em outras palavras: não deixe que nada deste mundo tome lugar no teu coração, que não seja a palavra de Deus.
Deus está dizendo nesta noite: igreja minha, não tire os seus olhos da minha palavra. E ao estudar, meus amados, eu vi uma ilustração, quando eu estava pesquisando essa mensagem, de um pastor chamado pastor Reginaldo Kruklis, onde em 2001, na capela da Faculdade Teológica Batista do Paraná, ele esteve ali pregando, e ele deu esse testemunho, meus amados. Ele, presidente internacional do Instituto Haggai. O Instituto Haggai é um instituto, meus amados, internacional, que existe há mais de 30 anos, e que ele treina homens e mulheres para serem líderes poderosos nas mãos de Deus. E este então, naquela época, ele presidente, ele testemunhou que quando ele foi assumir a uma certa igreja, assumir o ministério a uma certa igreja, a liderança, ele recebeu a visita de um jovem muito bem intencionado. Quando o jovem foi até ele e falou: pastor, pode contar comigo, estou pronto para ajudá-lo naquilo que você precisar, pastor. Estou aí disposto e quero te ajudar no teu ministério. Aí o pastor Reginaldo Kruklis, muito respeitosamente, serviu aquele jovem e falou: olha, meu jovem, muito obrigado pela sua boa vontade, obrigado pela sua disponibilidade, mas me permita uma correção nessa tua colocação. E aquele jovem, muito humildemente, ele se apresentou, e o pastor disse a ele: olha, eu não estou aqui para ser ajudado por você, eu não estou aqui para ser ajudado por você ou por qualquer outra pessoa, eu estou aqui para ajudar. Se nós ouvimos esse testemunho pela metade, nós nos espantamos: mas como o pastor não está aqui para ser ajudado por esse jovem? E foi ali, meus amados, que nós entendemos aquela palavra-chave que o pastor falou: eu estou aqui para ajudar a quem quiser. E nós vemos que a responsabilidade do ministério desta igreja, dizia ele, é de todos os membros, que essa responsabilidade é para todos, e que eu apenas, como pastor que estou assumindo, vim aqui apenas para ajudá-los. E é justamente o que nós vamos meditar aqui, em 1 Tessalonicenses 1,14. Nós vamos ver, pela palavra de Deus, qual a responsabilidade de cada irmão, de cada irmã, que são membros do corpo de Cristo. E nós vemos, amados, que muitas pessoas, na verdade, muitas pessoas pensam desta maneira: não, eu vou lá só para ajudar o pastor, só para ajudar o líder. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que a igreja, ela precisa andar não apenas através do líder, mas a igreja, ela vai se desenvolver quando as pessoas entendem que elas não vão operar o seu ministério, que elas não vão ter as suas responsabilidades com o reino de Deus apenas quando der, quando eu puder. Meu amado, minha amada, eu estou aprendendo aqui desta palavra, que Deus me chamou a igreja para ajudar, não é quando der, não é quando couber na sua agenda, mas Deus chamou para assumir a sua responsabilidade diante de Deus e ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo crescer. Os líderes fazem e os demais fazem também a sua parte. Os líderes têm o chamado de Deus, mas os demais também têm suas responsabilidades diante de Deus. Diga para aquele que está ao teu lado: Deus tem nos dado responsabilidades. E é o que nós vemos, amados. Justamente a Bíblia mostra que existem funções diferentes na igreja. Nós falamos dos dons do Espírito Santo.
os dons de Deus dado à igreja, os dons do ministério que Cristo deu à igreja, os dons pessoais, temos os dons de manifestações do Espírito Santo, temos características de dons, despejado não sobre um líder, depositado não sobre um líder, mas sobre o corpo de Cristo, a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. E é justamente o que a Bíblia está nos mostrando, mostra que existem várias funções, e que cada cristão tem as suas responsabilidades, e que essas responsabilidades, elas precisam ser cumpridas. E é justamente por isso, que os autores desta epístola, como nós lemos no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz ali, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graças e paz. Nós vemos que os autores dessa epístola foram o que diz o versículo 1. Nós vemos que eles dirigiram esta palavra para a igreja, esta carta à igreja de Tessalônica, para que eles tratassem muito bem os seus líderes, que eles respeitassem os seus líderes. Por isso que, repetindo o versículo 12 do capítulo 5, vejam o que ele diz nesse aspecto. Ora, agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Nós vemos que aqui, que Paulo ele está dizendo, olha, respeitem os seus líderes, valorizem o trabalho que eles estão fazendo, porque eles estão obedecendo a um chamado de Deus na vida deles. Paulo está dizendo, olha, e o que Deus coloca no coração deles, e eles, seus líderes, passam para os seus liderados, é aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja. E nós vemos, meus amados, que ele não só lembra da questão da responsabilidade dos líderes, mas ele lembra aquilo que nós lemos no versículo 14, capítulo 5. Eles lembram também, olha, quando ele diz ali, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Esse versículo 14, ele está mostrando, olha, os anteriores, olha, ouçam os seus líderes, respeitem, valorizem a função deles, e ele fala, mas também vocês, quem? Irmãos. Quem é irmão do outro? Todos somos irmãos, amém? Diga para aquele que está ao lado, você é meu irmão em Jesus Cristo. Diga para ele, olha, e Deus quer continuar falando com você, através dessa palavra. Então nós vimos que, ali, Paulo, com Silvano ali, e com Timóteo, dirigiu esta palavra para os irmãos, para o corpo de Cristo, e eles deixaram ali, nesta questão, 4 ordens para serem cumpridas. E é o que nós vamos tratar agora, dessas 4 ordens, que nada mais, nada menos é do que 4 responsabilidades. Por isso que o tema desta mensagem é a responsabilidade do cristão. Vamos ver qual é a nossa responsabilidade? A primeira está ali no versículo 14, diz assim, ó, a que admoesteis os insumissos. A primeira responsabilidade dos irmãos é repreender os insumissos. Amados, isto, a palavra está nos dizendo que é um dever de cada cristão. É dever do homem de Deus, da mulher de Deus e de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E o que é interessante é que esta palavra aqui, quando fala ali, insumissos, ela é traduzida por insubordinado, não é verdade? E que esta palavra insubordinado, em algumas traduções está desta maneira, e que esta palavra insubordinado, ela
raramente é utilizada no Novo Testamento. E ela aqui é um termo utilizado no exército para dizer desordem. O que é uma desordem? São questões que estão fora de ordem. Questões que estão fora do lugar. Ou seja, está bagunçado o negócio. Desordem é bagunça. Quando eu entro numa loja, eu digo, puxa, mas que loja cheia de desordem. Será que eu vou fazer compra dessa loja? Ou quando a gente entra numa oficina mecânica, ele, puxa, mas que oficina bagunçada essa. Será que meu carro vai ser bem tratado aqui? Ou se você entra ali, vamos dizer, num consultório ali médico, puxa, esse consultório, cadê a higiene desse consultório? Quanta bagunça, quanta desordem. Será que eu vou ser bem atendido aqui? Amados, é isto que o apóstolo Paulo está nos referindo aqui. Que nós temos que repreender os desordeiros. Que nós temos, meus amados, que entender que algumas tradições, como eu estive pesquisando, como a Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje, ela chama essas pessoas, ali ela usa, em vez de usar insubordinado, insubmissos, ela usa como preguiçosos. É esse o termo que ela usa ali. Tendo em vista os membros que não querem fazer nada na igreja. Sabe o que querem fazer apenas? Sentar e ficar esperando a volta de Cristo. Não botam a mão no arado por nada. Acham que os líderes têm que fazer tudo, né? Presbítero, diácono, líderes têm que fazer tudo. Eu só vou sentar e vou esperar a volta de Jesus Cristo. Meus amados, é nesse aspecto que o apóstolo Paulo está exortando a igreja. Ela está dizendo, olha, e dentro de uma aplicação moderna, quem são esses insubordinados, insubmissos, que alguma Bíblia diz também que é preguiçoso? São pessoas assim, ó, modernizando para o tempo de hoje, pessoas que simplesmente faltam com respeito, não têm respeito pelas coisas de Deus. São pessoas que falam o nome de Deus em vão. Na verdade, são pessoas que só tumultuam, estão ali para fazer bagunça por qualquer questão, para fazer bagunça no meio do povo de Deus. E dentro desses subordinados, são aquelas pessoas que brincam no culto, não respeitam e não sabem que no culto está a presença de Deus. Que quando nós estamos num culto, nós estamos ali para adorar a Deus. Não é para ficar olhando um irmão, uma irmã, não é para ficar fazendo uns gracejos ou piadas. Essas são pessoas insubordinadas. São pessoas, meus amados, que não obedecem. Você ensina, você fala e não querem nem saber de obedecer. Seguem apenas a sua própria vontade da carne. São pessoas insubordinadas. São pessoas que aconselhamos, olha, é necessário orar todo dia, ler a Bíblia, participarmos ali do estudo da palavra de Deus, para nos aperfeiçoarmos e crescermos. Mas são pessoas desorganizadas espiritualmente. Pessoas que, como já dissemos, só vão fazer as coisas de Deus quando achar que dá para fazer, quando não tiver nenhuma outra opção de um lazer, de uma outra atividade. Então são pessoas que, posso dizer assim, desorganizadas espiritualmente. Há muitos que são muito organizados no seu trabalho, organizados nas suas atividades seculares do mundo, quando na verdade para Deus não se separa o secular e o espiritual. Para Deus tudo é espiritual. Mas são pessoas que não entendem dessa maneira. Então nós vemos, amados, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que nós temos que repreender esses insubordinados. E há uma outra tradução ainda, meus amados, na Nova Versão Internacional, que chama essas pessoas de pessoas ociosas. O que é ociosidade? Ociosidade é pessoas que perdem, deixam as oportunidades passar, que não aproveitam quando é tempo, não aproveitam o momento, e a vida vai rolando, a vida vai passando, e não estão vivendo aquilo que Deus tem determinado em suas vidas. Pessoas ociosas são pessoas que gastam tempo com tudo, mas quando se trata de gastar tempo com aquilo que pertence a Deus, é de menos valor, não tem lugar na minha agenda, no meu espaço, meus amados. Amados, como a maioria dos cristãos nas igrejas, eu digo geral, realmente fogem desta obrigação. Fogem da questão de uma organização para o Senhor.
todos esperam o quê? Não, que o pastor corrija, que o presbítero corrija, né? Que o diácono, que o líder corrija. E que eles dêem um jeito nessa situação toda. Mas olha, não é o que a Bíblia está dizendo aqui, hein? A Bíblia está muito clara aqui. Às vezes algum irmão, alguma irmã repreende um insubordinado. E o irmão, quem que ele pensa que ele é? Quem que ela pensa que ela é? A Bíblia está dizendo, quem de fato tem responsabilidade cristã, vai ajudar a botar ordem na casa de Deus. Vai ajudar, vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque, meus amados, quando você percebe uma ação insubordinada, não espere que outro faça aquilo que é a sua obrigação. Eu já contei esse testemunho, vou repetir para vocês. Eu me lembro quando haviam 3 pastores desobedientes, insubordinados, e falavam mal do meu superior. O meu superior estava em outra sala, numa questão que estava sendo resolvida, e aqueles 3 pastores insubordinados começaram a falar mal do meu líder. Eu disse para eles, olha, ou vocês param de fazer isso, mudam de conversa, ou eu vou ser no meio da roda de vocês. Eles falavam, não, vamos parar de falar o que nós achamos que é certo. Eu falei, então tudo bem, me dão licença, saí. Não era uma obrigação minha, mas eu estava ali. Eu tinha que fazer a minha parte. Meus amados, só que quando nós vamos fazer isso, não podemos fazer com falta de amor. A Bíblia diz que tudo quanto façais, façais com amor. Não vamos fazer assim que temos o rei na barriga, que somos dono da verdade. Não, nós temos autoridade do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando vamos repreender alguém, não é para espantá-lo do propósito de Deus, é mais para atraí-lo para o propósito de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? E o segundo aspecto que eu aprendo aqui com esta palavra é o que diz ali no versículo 14, quando diz, consoleis os desanimados. Isto também é dever do cristão, amados. Amados, nós somos tão frágeis, nós somos tão vulneráveis. Vocês podem achar que sou um pastor, né, super potente, né? Não tem problemas. Mas quantas vezes quando eu estava assim meio abatido, a minha esposa vinha com uma palavra de Deus e me ajudava a ser fortalecido. Amados, por isso que a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1. Porque quando um está caindo, o outro vai lá e levanta o outro, meus amados. E nós vemos aqui, meus amados, que há tantas pessoas vulneráveis, o ser humano é vulnerável. Jesus fala ali na sua palavra, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo que ele foi vulnerável na carne, e que nós também somos vulneráveis, mas que ele diz também, olha, mas tem de bom ânimo, assim como eu vivi na carne, e venci com o ânimo do Espírito Santo na minha vida, vocês também vão vencer. Amados, nós vemos assim, há tantas coisas que nos desanimam, né? Às vezes, na própria igreja, o irmão falou uma coisa, hoje eu soube de uma coisa que eu fiz, eu nem percebi. Que a mãe me colocou, falei, puxa, irmã, nem percebi que ela é irmã, mas eu vou conversar com ela. Nós somos falhos, meus amados. Muito falhos. E às vezes, há tantas coisas que nos chateiam no trabalho, ali no mundo, em si mesmo, com a própria vida, às vezes nos chateamos. Puxa vida, acabou o ano, o que eu consegui na minha vida? Vem aquela chateação, aquele desânimo, vem aquela coisa tão que nos entristece tanto às vezes, meus amados. Isso acontece com todos nós. E nós vemos aqui que Paulo está dizendo para cada irmão da igreja de Tessalônica, olha, anime os desanimados. Amados, os desanimados são poucos nessa vida? São poucas as pessoas desanimadas? Amados, são tantas as pessoas que se desanimam, são tantas as pessoas atacadas pelo inimigo, atacadas por pessoas más, por uma palavra, se desanimam. É tanto que o pastor não vai dar conta de tudo. Não vai dar conta. Porque nós recebemos flechas de todos os lados, como seres humanos que somos, e que sobrevivemos nesta carne.
E que se o irmão e a irmã, sabendo disso, não for lá levar uma palavra de ânimo, uma palavra dizendo, não é desta maneira, desta forma, você entendeu mal essa palavra, não é esta palavra, é outra palavra, não foi isso que ele quis dizer, o que ela quis dizer. Amados, Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para colocarmos fogo na palha e ajudar tudo a ser destruído, não, meus amados. Deus nos chamou para nós construirmos. Diga para aquele que está ao teu lado, Deus nos chamou para sermos construtores de vidas. Como isso é importante, igreja. Como isso é importante, igreja. São tantas as pessoas. Anime os desanimados. Se todos os compromissos, esses mandamentos nós cumprirmos, quão forte e sadia será o grupo que pratica isto que a palavra de Deus está dizendo. Como vai ser forte a igreja, como vai ser forte aquela equipe de trabalho, como vai ser forte todo e qualquer projeto que se realizar, ele vai ser forte, ele vai ser poderoso, e vai sempre vencer todas as dificuldades que possam acontecer na vida, meus amados. É assim que nós temos que caminhar. Faça a sua parte, meu querido e minha querida, faça a sua parte e anime os desanimados. Ô irmão, você não veio para a igreja, vou lá. Irmão, o que está acontecendo? Ah, irmã, eu estou tão chateado. Oh, por causa disso, daquilo outro. Isso é uma coisa comum, meus amados. Se você não viu alguém na igreja, irmão, olha, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Você precisa de ajuda? Precisa que eu vá orar com você, uma palavra de apoio? A maioria das igrejas acha que isso é só o papel do pastor. O pastor não vai dar conta, ou só do presbítero também não vai dar conta, ou só do líder também não vai dar conta, porque são muitas as pessoas, são muitas realmente as retaliações que muitas vezes recebemos nesta vida, amada igreja. E nós temos que nos levantar. Você acha que ministério é só chegar aqui e pregar a palavra? É só isso o ministério? Não, ao ministério da irmã Cícera, tudo que a igreja precisa, ela vai lá e cozinha e faz. Ao ministério da irmã Yolanda, né? A mulher que sempre está ali orando conosco, pagando preço. Você vê, esse dia eu estava aqui na intercessão, estava o irmão Reinaldo e eu, de repente a maior chuva, e a irmã Yolanda chegando de ônibus, com 78 anos, para orar conosco aqui, meus amados. Isso é ministério, meus amados. Muito maior às vezes do que aquela pessoa que prega e não vive aquilo que prega. Muito mais do que aquela pessoa que ensina e não vive aquilo que ensina. Vocês estão entendendo, meus amados, o que Deus está dizendo nesta noite? Vocês estão entendendo, igreja, que Deus está nos ensinando para todos nós? Nem o pastor escapa dessa, não. Mas se a igreja não se levantar, o grupo não tende a crescer. Se a igreja não se levantar, o grupo não tende a ser curado como um todo. Há muitas pessoas enfermas dentro da igreja, enfermas espiritualmente, enfermas fisicamente, de diversas maneiras, pessoas traumatizadas, quem sabe quando estavam sendo gestadas no ventre da sua mãe, naquele 9 meses de gestação, nós sabemos que pela palavra de Deus, as pessoas podem receber trauma, quem sabe na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, fase adulta, eu não sei. O que eu sei é que nós somos vulneráveis, mas que a palavra de Deus tem solução para todas as coisas. Amado, outro aspecto que nós vemos aqui, neste versículo, quando ele nos ensina ali, ampareis os fracos. Amparar os fracos é dever de cada cristão. Veja bem o que diz Coríntios, que os fracos são necessários na igreja para que os fortes ganhem experiência. A igreja não foi feita para desprezar fulano, ciclano, beltrano. A igreja foi feita para ajudar as pessoas a serem restauradas e serem curadas para a glória do Senhor Jesus. Só que o portador da cura de Deus pode ser você que está sentado aí nesse banco. Não precisa vir só pelo pastor ou pelos líderes, não. Pode ser você. Só que você precisa assumir essa responsabilidade deixada para a igreja de Corinto.
Amparar os fracos é o dever de cada um. Esse fracos, meus amados, da palavra grega utilizada chama-se astensis, que não especifica o tipo de fraqueza, ainda que, a Bíblia, da Nova Tradução da Linguagem Atual, ela usa ali os fracos na fé. Mas quando nós lemos ali, nós vemos que ele dirige para a igreja essa palavra. Ou ele está dizendo para qualquer tipo de fraqueza. Digo que ele está ao teu lado, Deus está me falando que eu preciso amparar os fracos. Amados, se Paulo, os autores, Paulo, Silas, ali, Timóteo, se eles desejassem especificar esse certo tipo de fraqueza, eles teriam sido mais específicos, não é verdade? Mas, como não fizeram, eles estão se referindo a todos os tipos de fraqueza. Que tipo de fraqueza, sim, que nós podemos ter, na verdade? São tantos, meus amados? Quem sabe dar um suporte para aquele que está doente, quem sabe dar um suporte para amparar, aquela pessoa que emocionalmente está enferma. Há tantas pessoas enfermas emocionais, por causa de traumas emocionais que tiveram um dia, quem sabe um dia foram injustiçadas, não é verdade? Há tantos tipos de fraquezas, por aquelas que passam por dificuldades financeiras, meus amados, dificuldades sociais, e há tantos que estão também fracos na fé. Então, quando Paulo utiliza, buscando no original grego, como nós já dissemos, utiliza a palavra fracos, ele está dizendo todos os tipos de fraqueza. E esta também não é uma obrigação específica da liderança, e sim, é dada pela Bíblia para cada cristão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Nesse mês de junho que terminou, quantas pessoas necessitadas você visitou e orou por ela? Ou foi levar uma palavra de conforto? Vocês acham que não existe pessoas assim na nossa igreja? E como tem, igreja? E como tem. Um dos sintomas, quando você vê que aquela pessoa não aparece mais nos cultos, E olha, não é só membro de banco, não, líderes também. Pô, mas cadê aquele meu líder, Cadê aquele irmão? Não está na ceia, não está no estudo de sexta-feira, sumiu, não está na escola dominical, o que aconteceu? Será que algum tipo de fraqueza atingiu a vida dele? Amados, isto é unidade. Isto é amar ao próximo como a si mesmo. Isto é assumir a posição que Deus deixou para cada um de nós. Isto é, quando o Senhor vier buscar a sua igreja e o Senhor disser, mostre as suas mãos, e as suas mãos cheias. Por que elas estão cheias? Por você ter cumprido todas as responsabilidades que Deus deixou para cada um de nós. Amados, este mundo precisa tanto de nós. A igreja precisa, o mundo precisa tanto de nós. O mundo precisa de homens e mulheres que façam diferença. De homens e mulheres de fato, que assumam seus compromissos diante de Deus e da sua palavra. E nós vamos ver agora aqui uma quarta exortação, que Paulo e os autores deixaram. Ali quando ele diz, olha, e sejais longânimos com todos. Ele está dizendo, exerçam a paciência com todos. Temos que ser pacientes, meus amados. As coisas, sabe que, você concorda comigo que o mundo está impaciente hoje em dia? E se a gente não cuidar, a gente fica também? No trânsito, se você ali se distraiu, passou 5 segundos que o sinaleiro abriu, e você distraidamente não viu, já vai aquela buzinada em cima de você. No trânsito, qualquer encostar que você está no carro, você vê, é muito comum você olhar aí na televisão, As pessoas descem do carro, já partem para briga física. As pessoas não conseguem mais falar com mansidão um com o outro, as pessoas não têm mais paciência um com o outro, meus amados. E a igreja precisa fazer diferença. Ela precisa transmitir as características de Cristo em suas vidas, num mundo tão impaciente.
Esse é outro dever que Deus deixou para nós, exercermos a paciência com todos. Agora olha, o exercício da paciência começa dentro de casa. O que eu consegui ser dentro de casa, eu vou conseguir ser lá fora. O exercício da paciência começa ali com a nossa esposa, ou a esposa com o marido, né? Com os filhos e vice-versa. Amados, o mundo está tão impaciente que hoje em dia, outros casais se separam com tanta facilidade, por qualquer coisa estão explodindo. Ah, não tenho mais paciência com você, não te aguento mais. Tudo falta de paciência, esquecendo-se de que aquele que Deus une, homem nenhum o separe. Recomendações da palavra de Deus, meus amados. Orientações da palavra de Deus, meus amados. Amados, nós estamos num mundo altamente desenvolvido, mas nós estamos num mundo altamente humanizado pelo materialismo também. E o materialismo é desta maneira: não tem tempo para Deus, não tem paciência com as pessoas, não tolera o erro dos outros. Eu te pergunto, você é perfeito? Ai, você é dessa igreja porque era cheia de erros. Quando você entrar numa igreja perfeita, ela vai deixar de ser imperfeita, de ser perfeita, e passar a ser imperfeita. Quando você entrar nela, ela vai ter um monte de erros também. Nós somos muitas vezes muito cheios de nós mesmos. Alguém era, já caímos em cima com tudo, tentando acabar com a pessoa, meus amados. Não é isso que Deus está nos dizendo na sua palavra. Ele está dizendo, olha, que nós precisamos ser pacientes um para com os outros, pacientes com todos. Ninguém mais tem paciência com ninguém. Desculpa, só nossa igreja tem paciência. Amém? Amém. Amém. Amados, Deus está nos dizendo nesta noite, que nós, como cristãos, não podemos entrar nesta loucura deste mundo, meus amados. Não podemos estar. Nós, como cristãos, não podemos estar na loucura do que a vida está nos oferecendo, meus amados, de propostas que nos faz esquecer realmente o que Deus tem para nossas vidas. Não, eu volto a dizer para vocês, olha, se o teu ministério que você tem sido impedido, porque se trabalha, pergunte para Deus se é isso que Ele quer para você. Se você não tem tempo de exercer seu ministério, você tem que colocar um pequeno adendo na sua vida, dizer, Deus, será que eu estou numa visão correta? Ou será que eu estou olhando com os teus olhos, meus amados? Não se esqueçam, amados, o que Deus deu para a sua igreja. Ministério não é só pastor, não é só presbítero, diácono, líder. Ministério de todos nós. Eu louvo a Deus, da irmã Ibrahim, que ela dizia, olha, eu não conseguia mais ir para a igreja para o meu trabalho. Ela foi lá e mudou de trabalho, né? E ouvimos outros testemunhos nesse aspecto também, meus amados. Amados, não deixe de servir a Deus e a sua palavra, senão você sai do propósito de Deus. Seja paciente, sabe que Deus vai te dar a vitória. Sim, trabalhe, isso é obrigação nossa, trabalhar, mas não deixe as coisas de Deus de lado, que o prejuízo sempre vai ser da gente, meus amados. Sempre é nosso. E nós precisamos, meus amados, entender que nós somos cheios de defeitos, mas somos pacientes e confiamos que a seu tempo Deus nos dará vitória. Assim como nós somos falhos, temos que ser também, entender que as pessoas são falhas e sermos pacientes com ela, para que Deus seja engrandecido e glorificado. Aleluia. Diga que Ele está ao teu lado. Deus está nos dizendo que precisamos exercer a paciência com todos. Com todos. Muito bem, meus irmãos, de forma geral, podemos ver que nesse texto, meus queridos, o ministério de cada cristão precisa ser realizado. De cada um de vocês que estão aqui nesta noite. É para ser cumprido. E que ele não pode ser o seu cumprimento na casualidade, se der. Não. É uma coisa ordenada, com ordem. Tem que ser uma coisa programada. É o que nós aprendemos da carta de Tessalonicenses. E vemos, meus amados, que ninguém
faz parte do reino de Deus só para receber. Não, eu vou sentar, eu vou receber, tudo bem bom. Abre a boca, quero mais água da vida. Não, não é assim. Nós fomos feitos para receber, mas a Bíblia diz: melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Precisamos dar, meus amados. E nós vamos ver que nós temos que aprender com Jesus. Quando Jesus diz: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. E nós temos que ver, meus amados, que nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. E as ordens da Bíblia que nós estamos aprendendo aqui para as nossas vidas. E que nós precisamos dar o melhor para o Senhor Jesus, dentro do chamado de Deus nas nossas vidas. Aí com certeza nós vamos ter uma igreja poderosa. Com certeza nós vamos ter uma igreja saudável. Com certeza nós vamos ter uma igreja muito próspera espiritualmente. E com certeza aí nós vamos viver o derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Motivo pelos quais nós temos orado há anos. Mas Deus está preparando nossos corações. Deus está dizendo: vocês querem derramar do Espírito Santo? Sigam esses passos. Sejam um, assim como eu e o Pai somos um, diz Jesus. Vocês querem derramar do Espírito Santo? Não se esqueçam do ensinamento da minha palavra. Vocês querem derramar do Espírito Santo? Então não faça só quando der, faça principalmente quando não der. Vocês querem derramar do Espírito Santo de Deus? Assumam essas ordens dos deixada em exortação pelo apóstolo Paulo, os irmãos, a igreja de Tessalônica. Admoesteis os insubordinados, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E é para com todos, irmãos. E é para com todos. E o 15 fala bem assim: evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. Se coloque de pé, igreja do Senhor. E nesta noite, o que nós vemos é que Jesus está dizendo: eu preciso que o meu povo se levante. Eu preciso que o meu povo determine no seu coração o que eu estou esperando deles. Eu preciso que o meu povo se concentre também nos propósitos que eu tenho colocado no coração deles. Quando o irmão Flávio veio dizer do culto de sábado que vai ter para a juventude, vocês vão ajudar o Flávio Chaves? Sim, vocês vão ajudar. Obrigação tua ajudar, não é favor não. Pelo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Vamos chegar para dizer: Flávio, o que eu posso te ajudar? E assim tem que ser com qualquer ministério na igreja. Nós precisamos nos dispor como um chamado de Deus. Temos muitas pessoas maravilhosas dentro desta igreja. Eu não vou citar nomes porque eu posso falhar. Eu sei que eu sou falho. Muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas que dormem. Muitas pessoas que dormem. E Deus precisa. Aquela mensagem que o pastor Reginaldo pregou quando ele esteve aqui, que o José Vicente até colocou, né? Desperta, vocês que dormem. Desperta. Deus quer uma igreja que entregue as mãos cheias para o Senhor. Uma igreja disponível. Deus quer vasos de honra. Vasos que verdadeiramente digam: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ser vaso de honra não é dizer: olha, vou deixar que outro faça. Isso não é ser vaso de honra, não. Isso é ser um vaso defeituoso, cheio de defeito. E o vaso defeituoso, quando ele vai enchendo, chega uma hora que ele rompe, ele não suporta. Mas o vaso de honra enche, enche, enche. Chega um momento que ele transborda na plenitude do Espírito Santo. Aí esse vaso de honra
vai dizer as mesmas palavras que os apóstolos disseram. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Como que diz, eu não aguento ficar quieto, não. Eu tenho que falar dessas boas novas que eu recebi. Eu quero que aquele irmão, aquela irmã sintam o gozo do derramado do Espírito Santo sobre a sua vida. Na última aula de sexta-feira, da Escola do Céu em Crescimento, ali foi uma aula maravilhosa. Estamos ali em 17 pessoas e aberta a todos que têm interesse em aprender. Eu perguntei, no encerramento, vocês gostaram desse estudo? Todo mundo, amém, nós gostamos. Mas se gostaram mesmo, não falte mais. E traga outros para a presença de Deus através da palavra de Deus. Amigos, irmãos e irmãs, quando você sente o gozo do Espírito, você não é egoísta. Você não aguenta se você não trouxer teu vizinho, teu irmão, tua irmã, teu colega de trabalho. Você não aguenta ficar parado sem ter outros, justamente sentindo o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus. Você não aguenta. Esse é um dos sinais de ser cheio do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito, não importa se eu estou sozinho fazendo essa função ou não, eu vou fazer a minha parte. Queridos, não se esqueça, fazer a tua parte é ser cheio do Espírito Santo. Faça a tua parte. Eu já ouvi muitos dizer, mas pastor, olha, eu fiz isso aqui, mas eu estou sozinho, estamos 2 ou 3. Eu digo, meu irmão, minha irmã, faça a tua parte. Deus é aquele que nos julga. Não arrume pretexto à falha dos outros para ser falho, não foi para isso que Deus te chamou. Você tem que olhar para o autor, consumador, Jesus Cristo, o único verdadeiro Salvador. É Ele que é o teu referencial. O teu referencial não pode ser um pastor, um pobre pecador, uma carne vulnerável, falho, não. Não, o teu pastor que é realmente o teu referencial. Você deve respeitar porque Deus colocou na posição que Ele está. Mas o referencial maior e supremo é Jesus Cristo, o único verdadeiro Salvador, igreja. É esse referencial infalível, imbatível e que jamais trará decepções. Feche seus olhos. Nesta noite nós falamos sobre a questão de responsabilidades. Se alguém nesta noite que percebeu que não tem cumprido suas responsabilidades com o chamado de Deus, segundo aqui o que esta palavra nos ensinou nesta noite, pode vir à frente que nós vamos orar por você neste momento em nome de Jesus.